Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidira prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim e assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito, a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu tenho a complexa missão de falar com vocês sobre um dos livros mais clássicos da América Latina e um dos livros que mudou a minha vida de leitora. A gente vai falar sobre Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Esse é mais um vídeo que é um oferecimento do Clube Lê Latinos para vocês, porque é logo depois do encontro que eu tô gravando ele, então vai ser um vídeo totalmente emocionado, em que eu vou falar de tudo um pouco, das sensações que a gente teve, que o grupo teve também durante a leitura, das possíveis dúvidas que as pessoas podem ter em relação a essa leitura, receios, medos, e vou tentar comprovar para vocês que não é necessário ter medo de ler Juan Rulfo. É só necessário ter um pouquinho de boa vontade e disposição para fazer o papel do leitor que a obra espera. Então, acho que é um vídeo que vai servir também de incentivo para quem nunca leu, para quem tem medo, ou para quem não sabe o que esperar desse pequeno, grande livro que é conciso, que é de poucas palavras, mas que diz e significa tanto até hoje. E eu já vou começar a falar desse livro melhor aqui com vocês, mas quero dizer que antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha também com quem gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Aproveita também para dar uma olhadinha no meu clube de leitura. Eu tenho um clube chamado Clube Lê Latinos, em que a gente lê uma obra latino-americana por mês, indicada por mim. Eu faço a curadoria dessa obra, a gente lê e depois no final do mês discute no grande grupo. Somos praticamente 40 pessoas hoje participando desse grupo de pessoas interessadas em literatura latino-americana e só tem gente massa e os encontros são revigorantes. Então, para quem quer ler mais latinos, fica aqui o meu convite. O link para acessar o projeto da página e assinar é aqui embaixo, o primeiro deles que aparece, e vocês podem lá obter todas as informações sobre modos de assinatura, tipos de assinatura e tipos de recompensa também. Bom, gente, o que falar desse clássico que assusta muitas pessoas e que foi recentemente relançado nessa edição bonita que saiu pelo selo José Olímpio da editora Record, com tradução do Éric Nepomuceno, que é esse cara grandioso que traduz vários autores importantes. Primeiro de tudo, devo dizer a vocês que essa leitura de agora foi uma releitura para mim, não sei nem qual é o número dessa releitura, porque eu li muito esse livro quando eu estava na faculdade, porque eu participei de um projeto de extensão em que eu precisava analisar esse livro. Na verdade, foi um projeto de pesquisa. Enfim, apresentei trabalhos sobre ele, não só sobre ele, mas sobre a obra do Rulfo em geral, e ele tem um valor sentimental muito grande para mim por conta disso. E ele é um livro pequeno, é um livro curioso, é um livro que desacomoda muito a gente, porque ele dá muito serviço para os leitores. Por que eu digo isso? Porque é um livro um pouco enigmático e que embaralha a narração. É como se o Rulfo tivesse escrito uma história de uma forma linear e depois recortado tudo isso, embaralhado esses pedaços e largado assim pra gente. Então a gente não tem aqui nessa história coisas tradicionais como a própria ideia de tempo e a ideia de espaço. Aqui no universo de Comala, que é criado pelo Rulfo, a gente tem uma outra coisa, e é aí que mora o pulo do gato. Às vezes a gente entra nesse texto querendo encontrar coisas que ele não pode nos dar, porque aqui a gente não vai ter uma narrativa tradicional. A gente tem uma narrativa que extrapola qualquer conceito que a gente possa ter
de narração. Por que eu digo que ele extrapola? Porque ele está transgredindo várias coisas, até mesmo a sua própria época. Ele escreve os seus livros na década de 50. O Chão em Chamas, que é o seu primeiro livro publicado, é uma coletânea de contos que sai em 1953. E Pedro Páramo, o seu primeiro romance, sai em 55. Então tem pouco tempo de diferença dessas publicações, e depois disso o Rulfo nunca mais publica nada. Ele até escreve outras coisas, mas não chega a publicar, o que gera um frisson nas pessoas, porque ele escreve tão bem e ele acaba causando a longo prazo um impacto tão grande que os leitores não aceitam que ele não escreva mais, mas ele acaba não escrevendo, e eu acho que entendo isso, porque depois de passar por essa novela aqui, por esse romance, a gente percebe que praticamente ele disse tudo o que ele precisava. Então, parece que não necessita mais palavras, né? E essa concisão, dizer pouco, aqui tem muito significado. É um dizer pouco que se relaciona com todo o ambiente, que é esse páramo, que é esse deserto. Eu vou tentar, na medida do possível, não dar nenhum spoiler do enredo nesse livro, porque para mim um spoiler aqui faria muita diferença. Mas o que a gente tem aqui são personagens que estão, de certa forma, presos num lugar, num povoado que parece abandonado, num povoado que parece estar acontecendo sempre no meio de névoas e em que só se escuta ruídos, vozes, murmúrios, né? Então é um povoado que não tem, parece, muita vida, muita coisa acontecendo. E é nesse povoado que o Juan Preciado, o protagonista, chega. Ele vem a Comala em busca do seu pai Pedro Páramo. É só isso que ele diz, e ele repete isso em vários momentos. Só que ele chega lá e vai dando com os burros na água, porque ele não encontra ninguém. Isso vai começando a causar um certo cansaço nele. E também uma sensação de que ele não sabe o que está acontecendo. O Juan Preciado, esse protagonista, narrador a princípio, ele vai ficando perdido e a gente também. Só que a gente só vai conhecer o Juan Preciado mais lá pra frente, porque no começo o que a gente tem são vários fragmentos, vários recortes. Na verdade, esse livro é um livro de recortes, e a gente só vai conseguir dar significação para esses recortes mais lá para metade do livro, tá? Então, para mim, tem uma divisão muito clara aqui, pelo menos nessa edição. Eu posso dar a paginação para vocês. Na página 91 tem uma chave que vira, e a partir daí vem a outra metade do livro, em que algumas coisas começam a ser mais ou menos explicadas. Mas essas explicações, elas não vêm de uma vez só, e elas não vêm na ordem que a gente gostaria. Isso incomoda muita gente. Uma das maiores dificuldades que eu vi do pessoal que está no clube é justamente essa falta de resposta imediata, porque ele vai lançando situações e não vai dando para saber que personagem está vivendo aquilo, quando o personagem está vivendo aquilo. E isso acaba angustiando, né, muitos leitores, porque a gente tem essa necessidade de recolocar as coisas, de situar, né, tudo em determinado tempo, em determinado espaço, e não é o que acontece aqui. No livro Pedro Páramo, a gente tem um não tempo, a gente tem um não espaço, um não lugar. E é com isso que vocês que não leram ainda precisam lidar. Então não esperem dele que ele vai entregar tudo de mão beijada. Mas também não acreditem que esse é um livro impossível de ler, porque ele está longe disso. Ele tem só essa ruptura na narrativa, mas uma vez que a gente entende o que está acontecendo dessas rupturas e que vai percebendo que todos esses pedacinhos formam um grande quebra-cabeça, a gente acaba entrando na onda do que está acontecendo aqui. A gente tem então esse protagonista, mais ou menos, mas ele não é o único. E o que eu acho mais sensacional da obra do Rulfo é que ele não coloca um narrador onisciente, um narrador que vai dar conta de todos os personagens, muito pelo contrário. Ele recua, ele deixa esse espaço para que as vozes dos próprios personagens soem pra gente. Então é como se ele desse voz a esses personagens que são a gente pobre, a gente comum, aquelas pessoas do interior da cidade de Comala, que é uma cidade fictícia, claro, mas que está ali no interior do México, passando por muitas dificuldades, né? Os personagens sofrem muito, os personagens passam por todo tipo de situação que vocês podem imaginar, inclusive com fome, com escassez de tudo. É um lugar onde nada brota. O próprio título do livro já fala muito sobre isso, né? Pedro Páramo. Se a gente pensa na raiz dessas palavras, Pedro, que vem de pedra,
páramo que significa deserto. Então, um deserto com pedras é o máximo que a gente pode encontrar aqui. Esse ambiente hostil é o que vocês talvez possam esperar desse romance. E tem muitos personagens. Não tentem, o meu conselho é, não tentem entender quem é quem logo de começo. A minha sugestão pro pessoal lá no clube foi justamente essa: não tentem entender tudo, raciocinar sobre tudo. Esse livro não é sobre raciocínio, esse livro é sobre sentir e sobre ouvir. Esses verbos aparecem o tempo inteiro. E o meu segundo conselho também é: prestem atenção nos verbos que são usados aqui por essas personagens, porque eles sempre passam uma impressão e nunca vão passar uma certeza. Então, muitas vezes a gente é enganado pela própria narrativa. A gente acha que aconteceu e não aconteceu. Ou então a gente fica na dúvida, não tem provas, pensa que não aconteceu, mas aconteceu sim. Então, vai brincar com tudo isso, sabe? E é aí que mora, para mim, a genialidade do Rufo. Recuando, então, e deixando o espaço para esses personagens, ele dá, de certa forma, um protagonismo para essa gente, um protagonismo para quem nunca antes teve protagonismo e talvez nunca volte a ter. Eu estou tentando falar em códigos aqui para que vocês não tenham nenhuma revelação, né, do enredo, mas acho que assim dá bem para entender. É um livro, portanto, que mexe muito com a gente e exige um certo esforço. E por isso, meu outro conselho para quem vai ler Pedro Páramo é que esteja disposto a esperar respostas, as respostas que vão vir em algum momento, e também a fazer essas pontes. Não dá para se ler Pedro Páramo com pressa e correndo. Ele é um livro que cresce 200% quando a gente relê, porque aí a gente já sabe mais ou menos o que acontece e consegue voltar prestando atenção. Mas se vocês fizerem uma leitura atenta desde o começo, ele vai ficar com certeza muito mais claro do que se vocês lerem muito rápido. E por que eu digo isso de ler rápido? Porque quando a gente lê na pressa, quando a gente se deixa levar, muitas vezes detalhes como a própria semântica do livro, né, a escolha de palavras, a escolha vocabular e também detalhes do enredo passam despercebidos. Eu acho que aqui toda palavra conta. Esse é um livro em que o Juan Rulfo trabalhou muito, ele cortou muitas partes, ele tinha quase 200 páginas e agora ele tem o quê? 170 e poucas? E ele sempre fez isso, um trabalho de concisão que ele diz ter aprendido muito com os contos, né? De ser sucinto, de não enrolar, e é algo que ele admira muito. Eu acho que isso é o básico para dar uma guiada em quem for querer ler agora, né, esse livro, mas assim, gente, é um livro que também vai falar de diversas coisas que aconteciam no México na sua época. Ainda que o Rulfo fosse um escritor que não gostasse de retratar a realidade, ele diz isso em entrevista, ainda que ele dissesse que retratar a realidade é serviço da história e do jornalismo, ele, de certa forma, faz um recorte de um mundo que tem ressonância no mundo empírico, né, no mundo real. Eu acho isso fantástico. Então aqui a gente vai ver, por exemplo, o coronelismo, que por muito tempo imperou no México, né? Esse jeito de governar desses grandes fazendeiros que iam tendo grandes posses de terras, que iam ocupando regiões inteiras para eles, tomando terra de muita gente também, tomando à força, tomando à custa de muito sangue derramado. Vai falar também sobre essa coisa patriarcal, né, de um cara que está comandando toda a região e de como esse patriarcado também afeta as mulheres, né, do tanto que elas são subjugadas. E aqui a gente tem personagens femininas muito, muito, muito interessantes que participam, de certa forma, ativamente do enredo, mas que estão sempre subjugadas por essa coisa do gênero, então elas têm um papel reservado a elas, e o Pedro Páramo, com esse grande homem, esse protagonista também, meio que nas entrelinhas, ele faz esse papel de mandar em todo mundo, de exercer um poder absoluto naquela região. Mas como o próprio título já diz, tem um deserto aqui, né? Então toda essa coisa que ele vai construindo aos poucos vai sendo posta de outra forma, né? O povoado vai se transformando. Tanto é que quando o Juan Preciado chega nesse povoado, ele tá muito estranho, ele tá muito vazio, ele tá muito carente de vida, né?
E, enfim, isso tudo tem a ver com o protagonismo do próprio Pedro Páramo, que por muito tempo mandou ali naquela região. A gente tem também vários temas que são tabu ainda na nossa sociedade sendo retratados aqui, como, por exemplo, o estupro, como, por exemplo, a hipocrisia religiosa, o catolicismo aqui tem uma força impressionante, esses personagens vivem abaixo de culpa, muita culpa pelos pecados cometidos e parece que eles não conseguem nunca ter perdão. Então tem tudo isso também. A gente também tem muita violência, não só entre os homens ali que vão fazendo de tudo, armando emboscadas, enfim, como também violência contra as mulheres, de uma forma um pouco menos expressa. A gente tem essa coisa da vida interiorana, que é e acontece de um tempo e de um espaço um pouco diferentes. A gente tem o sofrimento de mulheres que nunca conseguiram ser mães, por exemplo, e vejam que ele transita muito entre todas essas questões e consegue trazer até a maternidade para o foco da conversa, né? Mesmo se tratando de um deserto e mesmo se tratando de um universo muito marcado pela masculinidade. Então, tem de tudo aqui, sabe? E eu acho que isso é o mais fantástico. A gente tem uma das personagens mais fantásticas e maravilhosas também da literatura, que é a Susana San Juan, que é o grande amor da vida do Pedro Páramo, e ela representa tanta coisa nesse livro, gente. Quando ela aparecer para vocês na leitura, prestem atenção. E o que mais pega a gente é não saber quem está narrando o quê. É um livro que vai trazer fragmentos, eu vou repetir isso, ele apresenta trechinhos de várias coisinhas e de várias memórias e de várias vozes, e é difícil identificar essas vozes, mas lá pela metade da narrativa a gente começa a entender que às vezes essas vozes são de uma mesma pessoa e que estão contando períodos diferentes delas, então fiquem de olho nisso, porque dá sim para ir reconhecendo esses personagens, perceber que são memórias. Ele usa de recursos gráficos, inclusive, para fazer isso. Ele separa os fragmentos, então às vezes tem vários espaços, né, entre o finalzinho de um trecho de um personagem e o começo de outro, isso ajuda um pouco. E também tem um recurso de usar o itálico quando é a voz de uma certa personagem. E aí a gente já sabe que aquilo é uma memória, mas basicamente é um livro de memórias em que a gente vai conhecendo o passado daquele lugar através de vozes, através de ruídos, através de sons, de gritos, de silêncios. É um livro também repleto de silêncios. E o Juan Rulfo trabalha muito bem nessa economia de linguagem. Vai ter muito silêncio, vai ter muito também não dito, vai ter insinuação. É um livro que ainda, apesar de tudo, consegue também trazer bastante poesia, então tem trechos lindos em que ele faz a descrição do ambiente. Tem uma figura importantíssima aqui que é um padre, o padre Renteria, que apresenta bastante bem essa situação, essa posição da Igreja Católica nesses pueblos interioranos que dependiam muito dessa ajuda religiosa e moral, né, que aspiravam a uma absolvição, aspiravam a um perdão, e esse padre vem mostrar como era a realidade ali, que não era bem essa de um final redentor. Enfim, aparece um pouco da Revolução Mexicana, aparece um pouco da Guerra Cristera, que aconteceu entre 26 e 29 no México, aparece um pouco desse movimento masculino pela Revolução, mas não é o foco do livro. O foco do livro é o próprio povo de Comala, que para mim é toda uma coisa a ser considerada nesse romance. A cidade de Comala, que tem um calor muito forte, onde nada brota, onde não tem vida, onde eles estão passando por uma seca muito grande, onde a vegetação é praticamente escassa, mas que, por outro lado, tem alguns personagens extremamente vívidos e que nos emocionam. É um livro, portanto, que vai falar de diversas e diversas coisas da nossa realidade social aqui, do mundo fora do texto. Mesmo o Rulfo não gostando de fazer isso, ele acaba fazendo, e é um livro que vai sensibilizar o olhar da gente para esse povo, que representa tantos outros povos, não só mexicanos, talvez latino-americanos. A gente vê que o tempo aqui é cíclico e que essas histórias vão se repetindo, e a gente pode ver histórias semelhantes em qualquer lugar da América Latina. De todos os problemas que são aqui apresentados, dessa escassez, dessa rigidez, de um sistema violento,
do patriarcado em si, do grande domínio de terras, enfim. É um livro, gente, que fala muito sobre nós. Inclusive fala sobre o Brasil também. Por que não, né? Porque ele tem essa relação com o campo que também diz muito respeito ao que a gente conhece aqui. Não se deixem levar por essa capa colorida, por essas calaveritas de açúcar que tem aqui, que dão um ar muito festivo para o livro, para a capa pelo menos, tá? Ele não é um livro festivo, ele é um livro que vai exigir um pouco da gente, nesse sentido de que a gente precisa fazer várias pontes e juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. E ele não é esse livro que vai fazer a gente rir, mas, por outro lado, é um livro incomparável e mesmo que a pessoa acabe não gostando do enredo, eu acho que ele é um livro divisor de águas por tudo que ele representa dentro do movimento literário, dentro da história da literatura, para a literatura mexicana e para a literatura mundial. Muitos escritores se basearam no Rulfo. O Gabo era um grande fã dele e outros escritores de vários lugares também se basearam nele para extrapolar algumas coisas, já que ele quebrou tantas regras aqui com esse livrinho em 1955, né? E, enfim, eu vou compartilhar com vocês alguns materiais que eu encontrei sobre esse livro para quem tem mais curiosidade. Algumas coisas vão estar aqui no box da descrição, inclusive o link para compra desse livro se vocês quiserem. E é isso, gente. Permitam-se ler o Pedro Páramo. Eu não quis ler nenhum outro trecho mais, porque eu acho que aí talvez entre algum spoiler, mas também porque esse livro é tão curtinho que vale a pena dar uma chance de entrar nele sem conhecer nada. Essa é a minha recomendação para vocês. Não procurem outras resenhas por enquanto, acho que vale mais depois da leitura, porque tem muita gente que entrega tudo do enredo nas resenhas, tá? Então, se vocês quiserem evitar spoiler, fiquem por aqui, porque aí vocês podem ter surpresas muito interessantes ao longo dessa leitura. É um dos meus livros da vida, se confirmou nessa posição e eu quero que ele ganhe cada vez mais público porque ele merece todos os holofotes. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, leiam autores latino-americanos, não tenham medo de autores clássicos, não tenham medo de autores que trabalham um pouco com a questão da fantasia. O Rulfo não é dos mais fantasiosos e ainda assim ele choca muito a gente, mas eu acho que a gente precisa se experimentar mais nessa escrita imaginativa, nesse uso da ficção, porque a gente fica muito preso a determinados gêneros. O próprio Rulfo dizia que a literatura, né, é esse espaço necessário para criar, para sair um pouco do que a gente já conhece e ousar, né? E ele foi um cara que ousou bastante. Por isso a gente também pode fazer, né, essa ousadia toda nas leituras. Muito obrigada pela companhia de vocês até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.